Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite a todos e a todas. Hoje é 3 de junho de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nossa convidada dessa semana é Beatriz Senhier, atriz, roteirista, diretora e produtora de cinema. Um de seus filmes, o franco-colombiano Los Silêncios, foi exibido na quinzena de realizadores do Festival de Cannes em 2020. Ela já tem uma longa e exitosa história no chamado cinema independente. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas e nossas internautas também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Bia. Boa noite, tudo bom? Obrigado, tudo bom? E obrigado por atender nosso convite. Para mim é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada pelo convite. Muito bom poder conversar com vocês. Bia, vou começar com uma pergunta tradicional aqui no programa e indelicada. Quando e onde você nasceu? São Paulo, perto ali da Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista, em 1984. 1984. Final da ditadura, né? Início já da redemocratização. Na campanha das diretas. Campanha das diretas. Como é que fazer cinema surgiu na tua vida? De onde você veio? Qual foi tua caminhada até chegar à telona? Então, como eu morava ali perto dessa região da Paulista, eu cresci em meio aos cinemas de arte daquela região, né? Do Augusta, ali também da Pamplona, do Reserva, eram outros nomes quando eu estava crescendo, né? Mas eu cresci muito vendo aquelas filas, vendo aqueles filmes. E o meu padrasto era muito apaixonado por cinema, o pai do meu irmão Cauê. Ele, todo sábado, assim, era religioso. Eles não iam, meu pai, ele e minha mãe não iam na igreja, mas iam no cinema. E depois eles voltavam para casa, minha mãe fazia uma pizza e ficavam discutindo os filmes. Então, o cinema entrou na nossa vida, acho que antes de começar a ver, de fato, muito pelas conversas que geravam, pelos debates, pelo imaginário, aquilo que a gente ficava imaginando ouvindo a conversa deles. E aí logo a gente começou também a ir em festivais, né? A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo sempre foi muito presente na nossa vida, o Anima Mundi, o Festival de Curtas, tudo que acontecia ali naquela região. E então acho que foi muito por aí mesmo, pelos cinemas de rua e pelos festivais e as filas das salas de cinema assim na rua que começou a entrar. E aí, sei lá, quando você começa a ficar maiorzinho, você começa a ficar curioso, né? Querer entrar naquela sala, aquele mundo escuro, entender o que os adultos estão falando lá dentro, o que tem de tão especial nesse encontro. Mas desde garota você queria fazer cinema? Então, meu filho, até, vem cá, tô com um pequeno aqui, ele até me perguntou, né, o que você queria fazer quando era pequeno? Eu acho que eu não tinha tão claro, assim, que era cinema ou qualquer coisa nesse sentido, até a adolescência, e mesmo na adolescência eu tinha muitas dúvidas. Uhum. Eu gostava de escrever, assim, eu lembro que eu via O Mundo da Lua, que era feito pelo Gianfrancesco Guarnieri. Sim, sim. E eu lembro que eu olhava e falava, essa profissão deve ser muito legal, porque ele escreve, e aí ele tá lá, e eu lembro, sabe, assim, era uma referência para mim, o Guarnieri. E daí depois eu fui fazer teatro, minha formação vem muito do teatro, da Companhia Paideia, que era uma companhia ali da periferia da Zona Sul de São Paulo, lá perto do Capão Redondo, Santo Amaro, que é da onde vem minha formação política, social e, enfim, de teatro, né? E através do teatro e dessa construção de cenas, de improvisar, de escrever, de debater, de discutir, de desenvolver um olhar crítico para a produção tanto teatral quanto cinematográfica, um amigo uma vez e eu sempre trazia referência de filmes, né, para as nossas criações lá nessa companhia de teatro do Amaury Falsetti.
E um dia um amigo me avisou que ia ter uma oficina lá na favela Monte Azul, que era um dos lugares que a gente ensaiava. E ele falou assim: você sempre tá falando de filme, me manda aí uma sinopse, eu vou te ligar de novo, me manda aí uma sinopse, eu vou mandar para essa oficina. E aí ele me deu 15 minutos, eu pensei lá numa sinopse, acho que o tema era bairro, eu não lembro direito, era alguma coisa assim, eu mandei a sinopse, ele mandou e passou. E aí eu fui aluna da primeira oficina aqui no Fórum, há 20 anos atrás. Então, o meu primeiro curta eu fiz na oficina aqui no Fórum, na favela Monte Azul. Você tinha 16 anos? Eu tinha 16 anos. Foi muito forte a experiência. Estava no colegial. Oi, filho, cuidado com o computador. Estava no colegial. E aí, foi uma oficina assim de 2 fins de semana, né? Um era para saber o que era roteiro, montagem, direção, um pouquinho de cada área, né, do cinema. E o outro já era para filmar, e acho que um outro era para montar, assim, era uma coisa muito rápida. E a gente fez lá um curtinha de 2 minutos, que era de uma menininha que corria pelas ruelas ali da Monte Azul, atrás de uma bolha de sabão, e depois no final ela pegava essa bolha. E a gente exibiu as oficinas que no Fórum exibiram esse curta a céu aberto, no meio da comunidade. E foi muito emocionante, porque de repente estava lá, todo mundo lá assistindo, churrasquinho de gato, todo mundo que saíam do trabalho, que estavam chegando na comunidade. Assim, foi um evento muito, muito forte, assim, para mim, naquela idade, de assistir, de ter aquela emoção compartilhada. E aí a mãe dessa menininha do curto, ela veio conversar comigo, super emocionada, né? E ela falou assim: nossa, nunca pensei que a gente pudesse ser heróis. Porque ela aparecia no começo do filme chamando, né, a menininha, e o jeito que ela corria pelas ruas era um jeito muito de super-heroína de uma certa maneira, assim, tudo que ela tocava, ela transformava, tinha um olhar um pouco assim. E essa fala também me tocou muito, assim, porque eu falei, gente, esse negócio aqui mexe com a autoestima das pessoas, né, é muito poderoso essa ferramenta. E acho que foi ali que me pegou, assim. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar como assistente de um fotógrafo. Trabalhei também como assistência do Francisco César Filho na oficina aqui no Festival de Curtas, na imprensa. Aí eu me inscrevi, eu era adolescente, eu me inscrevi numa agência de figurantes. E aí eu ia fazer figuração de um monte de filme, só para poder estar num set e ver as pessoas filmando e estar naquele ambiente. Enfim, daí minha trajetória foi um pouco por aí. Começou desse jeito. Você fez colegial em faculdade? Eu estudei na escola Waldorf. Eu estudei na escola Waldorf Rudolf Steiner, lá que era no sul de São Paulo também. E quando eu acabei o colegial, eu não queria entrar direto numa faculdade, não queria, assim, já entrar no cursinho, eu estava querendo muito dar um pause, assim, pensar um pouco na vida, até porque eu não tinha muita certeza se era isso mesmo que eu queria fazer. Eu via que era difícil e, enfim, tem todas as questões, né, de lidar com a arte, né, num país com tanta instabilidade quanto o nosso, né. E aí, só um minutinho, filho, deixa aqui, ó, não mexe. E eu fazia dança clássica indiana, enfim, fui morar numa tribo Chavante, né, naquela idade. E aí eu decidi, junto com uma amiga minha, que a gente ia para a Índia depois que acabasse o colegial. E a gente, enfim, que era barato ir para lá, a gente conseguiu um hospital para trabalhar. E a gente foi morar em Auroville, que é uma comunidade que tem mais de 8.000 pessoas morando no sul da Índia. Por que a Índia, Bia? Eu estava muito, muito encantada com a dança clássica indiana, o Odissi, que eu fazia com a Bhavana Ria, que é uma bailarina brasileira que mora em São Paulo e é fenomenal. Para mim, eu tinha uma sensação do tipo, se eu voltar bastante numa civilização antiga, eu vou conseguir mirar melhor o futuro, sabe? Assim, essa coisa meio estilingue. Vou voltar para trás para poder ir para frente. E era muito barato, assim, era uma coisa que a passagem era cara para chegar lá, mas eu morei nessa época com a Renata, minha amiga, a gente gastava menos de $10 por dia lá, e viajando e tudo mais, e essa comunidade também tinha uma possibilidade de trabalhar, né, então eu trabalhei numa fábrica lá eles faziam lâmpadas com papel machê, assim, aí eu trabalhava lá, trabalhava no hospitalzinho, enfim, fui fazer dança clássica com Kelucharan Mohapatra lá, e passei esse período lá, fiquei em depressão também, porque foi super forte tudo. Essa primeira vez foi quase 6 meses, assim, 5 meses, pouco por aí.
E aí de lá, e eu estava na dúvida se eu ia fazer cinema, eu ia fazer ciências sociais, ou ia fazer, sei lá, medicina, porque eu também curto, sabe? Assim, eu não sabia se eu ia fazer uma coisa mais prática ou ia mesmo para esse mundo das imagens e das ideias, né? Ou filosofia, enfim, eu estava com várias dúvidas, como acho que muitos adolescentes, né? É uma decisão muito forte, né? Assim, o que você vai fazer pro resto da sua vida? Uhum. O que você pode fazer para ajudar o mundo, né? Do jeito que ele está, né? Quais são os seus talentos, né? O que é o melhor que você pode fazer, né? Então, e aí eu lembro que naquela época eu li uma frase do Schopenhauer que era do mundo como representação da vontade, que falava assim: You can do what you will, but you cannot will what you will. Que era uma frase que eu encontrei lá num dos livros que eu estava lendo. Que é mais ou menos, você pode fazer o que você tem vontade, mas você não pode ter vontade do que você tem vontade. Você não tem como escolher o que você tem vontade, né? E eu falei, nossa, acho que vai ser cinema mesmo. Não vou conseguir escapar. Enfim, saí de lá, eu prestei para a escola de cinema no Centro Instrumental de Cinematografia em Roma, que é uma escola feita pelo Pasolini e super interessante, assim. A escola de Cuba é muito inspirada neles. A escola de Cuba foi feita pelo Gabriel Garcia Marques, né, e vários outros autores e também cineastas. E era um vestibular muito legal, porque era um vestibular que você tinha que assistir 111 filmes, que não eram blockbusters, assim, normalmente era o primeiro e segundo filme de diversos diretores do mundo inteiro. Tinha que ficar um mês lá, então, assim, era todo um processo seletivo, tinha que mandar um curta, então era um processo seletivo mais interessante, assim, do que os nossos vestibulares. E aí eu prestei, só que aí para fazer direção, que é o que eu queria, tinha que ter mais de 21 anos, eu ainda estava com 19. Então eles me ofereceram, como eu tinha um histórico de teatro, né, eles me ofereceram fazer atuação para cinema. Aí eu comecei a fazer, e aí quando dava já para mudar, eu voltei para o Brasil e acabei entrando na FEFELESH em filosofia também. E aí, enfim, nisso eu comecei a escrever o meu primeiro filme, que é O Sonho Bollywoodiano, que é a história de 3 atrizes brasileiras que estão cansadas de serem exploradas pelo seu corpo, né, pela mídia brasileira, e elas vão para a Índia achando que vão fazer um cinema mais... Deixa eu te perguntar... Perdão. Pode falar. Não, vou falar. Teus filmes, teus 3 longas, pelo menos, eles sempre trazem um pano de fundo político-social e são realizações inusitadas. Brasil, Índia, França, Colômbia. Há espaço para esse tipo de cinema independente na produção brasileira? Ou foi quebrar pedra com a mão até chegar no teu primeiro longa, que é exatamente O Sonho Bollywoodiano de 2010? Então, na época, era muito complicado, porque não existia o FSA, não tinha, assim, editais que depois, com as políticas do Lula e da Dilma, se fomentaram, regionalizaram, né, e teve muito mais fomento ao audiovisual no país, né, que é uma outra coisa que agora está paralisada de novo. Uhum. E eu também não tinha, assim, um curta famoso, ou sei lá, não tinha feito a ECA, né, que é onde muita gente tá e tal. Então era muito difícil eu ganhar um edital com o primeiro longa, né, o primeiro roteiro. E aí o que aconteceu foi que eu fui no banco e tinha um crédito pré-aprovado para comprar um carro. E aí eu perguntei para a gerente se eu tinha que provar que tinha comprado o carro ou se eu podia só pegar o dinheiro, né? E aí ela falou, não tem problema, você tá pré-aprovado, você pode pegar, né? Eu só não vi que os juros era de 8,5% ao mês, né? Mas enfim, aí eu apertei lá os botões, caiu na minha conta lá, acho que era 27 mil reais na época. O dólar na época tava 1,30, 1,34, uma coisa assim. Aí eu comprei comprei as passagens e fui para lá com 3 amigas minhas que são atrizes, que é a Paula Brown, que é maravilhosa, Lorena Lobato, a Nathalie Cabanas, para rodar esse roteiro que eu tinha escrito, que era baseado um pouco na minha experiência quando eu tinha 18 anos lá, nessa crise existencial, né? Qual que é o meu condicionamento social? De onde vem minha vontade, né? Será que é minha? Será que é da minha família? Será que é do meu bairro, do meu país, do meu continente? Ou será que é alguma outra coisa, né? E essa história, né, de 3 atrizes que estão cansadas da mídia brasileira, vão para lá para fazer um cinema mais filosófico, experimental, espiritual,
e de novo acabam com os biquínis, né, que dão de novo para elas os biquínis para dançar, porque no fundo, qualquer lugar do planeta que você esteja, né, o machismo é muito forte e muito que se espera da gente é isso, né, que a gente rebole na frente das câmeras o tempo inteiro. Esse teu primeiro longa foi feito, então, com o dinheiro que você tinha pré-aprovado para comprar um carro. Isso. Eu falei que eu queria dirigir, né, só que não era um carro, né? Aí, foi com esse dinheiro. E eu fiquei 10 anos pagando esse empréstimo, fiquei muito tempo pagando. Depois de ter rodado, né, assim, eu consegui também um coprodutor lá, que é o Ran Devineni, que é dos estúdios Praçados. Eu encontrei ele na Cinemateca Brasileira, fazendo uma mostra de cinema indiano, fui lá com o meu roteiro, ele gostou do roteiro, e aí ele lá me ofereceu os estúdios Praçados, né, que entraram como coprodutores, eles tinham apartamentos lá, própria equipe, equipamento, então eu tive esse apoio lá também, assim, então não foi tudo bancado com esse dinheiro. Foi filmada em Bollywood. Foi filmado na Índia, é o de Tamil Nadu. Então, é o Bollywood do sul da Índia, porque na Índia, cada estado tem a sua indústria falando a sua língua com seus filmes, né? Mas a gente filmou em 9 cidades, então a gente viajou bastante, foi até os Himalaias, e o final do filme é em Bollywood, mesmo em Mumbai. Mas esse crédito era para comprar que carro? Um Rolls Royce? Não, era 27 mil reais na época, não sei o que era, enfim, né, faz muito tempo já, né? A gente rodou em 2007, 2008, então faz bastante tempo, né? 13 anos, 14 anos, né? E eu montei esse filme, né? E aí depois a gente foi conseguindo coprodutores para finalizar, né? E conseguiu finalizar, conseguimos estrear nos cinemas, isso foi muito legal. Passamos em alguns festivais bem importantes, né? A Mostra Internacional de Cinema, o Festival de Busan na Coreia. Em Paris a gente, né, viajou um pouco com o filme também. E foi um pouco como, assim, meu cartão de entrada. Assim, o jeito que eu entrei na indústria foi através desse filme no final. Então é muito louco, assim, porque eu fui com essa pergunta com 18 anos para a Índia, né? O que eu vou fazer da minha vida, assim, profissionalmente, e, sei lá, alguns anos depois eu voltei com esse filme, né? Que também foi o que, de uma certa maneira, me possibilitou me profissionalizar, né? E entrar nesse meio. A partir daí eu comecei a escrever roteiros, a receber convites para escrever roteiros para várias pessoas. E fui trabalhando. Eu nunca imaginei que eu não fosse terminar a faculdade, porque o que aconteceu. Você nunca terminou filosofia? Não terminei, porque deu 6 meses e aí a gente entrou em greve, porque, para variar, o PSDB estava tentando privatizar a USP, né? Então eu tive 6 meses espetaculares com a Marilena Chauí explicando tudo sobre ética do Spinoza, enfim, vários professores maravilhosos, e aí parou, porque, enfim, a gente começou a greve, a ocupação da reitoria, etc. e tal, aderimos todos. E ficou 6 meses em greve. E aí, nesses 6 meses, eu fui rodar o filme, porque eu falei, bom, tô aqui, né? Vou lá, vou fazer isso enquanto isso. E aí, quando eu voltei, eu perdi os e-mails, assim, eu fui jubilada. Mas, assim, hoje em dia eles me convidam para dar aulas lá, né? Então, eu viro e mexo, eu vou lá e dou masterclass e tudo mais, mas eu acabei não conseguindo ainda me formar. Quem sabe algum dia eu volto. Agora, é um filme que traz uma experiência na Índia. Como é que ele é recebido pelo público brasileiro? Porque a Índia, para os brasileiros, é como se fosse outro planeta, né? É muito louco, né? Porque eu sou, assim, fã do BRICS, assim. Eu acho que a gente tem uma similaridade, todos esses países, dessa conexão sul-sul, que é muito louco, assim, você vai para o sul da Índia e tem muita, você lembra da Bahia o tempo inteiro, porque tem manga, tem pé de moleque, tem o jeito das pessoas, todo mundo sorrindo, todo mundo de bem com a vida. É uma coisa muito impressionante, assim, como que a nossa mídia e cultura, né, colonizada, nos conecta tanto com a Europa e com os Estados Unidos e nos desconecta tanto dos nossos vizinhos latino-americanos quanto da Ásia, né, e a gente tem muita similaridade com a Ásia, não só com a Índia, mas eu considero a China também, que a gente tem várias coisas em comum, em termos de cosmologia, enfim, outros lugares da Ásia e da África. Para o Brasil, eu acho que eu ainda sou vista meio como uma cineasta meio fora da curva, assim, né? Porque, no fundo, todos os meus filmes tiveram essas coproduções que são muito orgânicas para eles, né? Eu não teria como fazer esse filme sem ser uma coprodução indiana. Os outros também, né? São coproduções que têm muito a ver com o próprio filme, né? A França veio ali para
no filme do Los Silêncios para nos apoiar, e o Thierry Lenouvel, que é meu coprodutor lá, é uma parceria excelente, assim, super importante, e é muito lindo ver um país como a França, com o histórico de cinema deles, apoiando, né, o cinema latino-americano, é super, super bacana. Mas eu não sei, eu vou muito pelo projeto e pelos personagens. Não é que eu penso assim, tipo, eu quero fazer um filme bem louco, assim, bem difícil, deixa eu juntar os países mais malucos. Foi um longo tempo o intervalo entre teu primeiro longa e teu segundo longa, que foi o Los Silêncios, né? Uhum. Por que esse intervalo tão grande? O que você ficou fazendo nesse intervalo? Então, eu lancei o Los Silêncios, o Bollywood Dream nos cinemas em 2011, entrou nos cinemas, e eu consegui filmar em 2017 Los Silêncios, né? Então tem um tempo grande aí que é para captar recursos, para pesquisar, né, para escrever roteiro. O cinema, ele é uma arte assim que demanda muita gente, muitos recursos, e demora mesmo. Eu sempre falo que para fazer o Los Silêncios a gente mandou o projeto para 37 editais. Também é um roteiro teu? Um roteiro meu também, dos quais a gente ganhou só 6. Então, assim, é uma coisa, são muitos nãos e alguns sims, mas esses sims já são suficientes para a gente poder fazer o nosso trabalho, né? E no meio disso eu tive um filho também, né? Então, esse pequenininho que está aqui do meu lado. Então, a vida vai acontecendo, né? Enquanto a gente está esperando os projetos terem recursos, né? Mas a média no Brasil é uns 5 anos entre um filme e outro, né? Esse demorou mais, realmente, por conta de tudo isso tudo. Mas é isso. Depois, você fez o filme baseado com uma experiência na ilha, o Sonho Bollywoodiano. Depois você foi para a fronteira entre Brasil e Colômbia. Os Silêncios trata dos deslocados pelo conflito entre a guerrilha e os paramilitares aqui no país vizinho, né? Novamente eu te pergunto, qual é a razão dessa escolha? Você achava que esse tema podia provocar emoção, interesse, engajamento do público brasileiro? Então, de novo, não foi o tema que me chamou, foi uma história que uma amiga minha colombiana me contou da infância dela, de quando ela migrou para o Brasil, que o pai dela estava dado como morto, e quando ela chegou aqui, eles mudaram, né, de casa muitas vezes, e ela tinha essa memória da aparição do pai dela em várias dessas casas que eles moraram. E ela tinha essa dúvida se o pai dela estava morto mesmo ou estava se escondendo na casa dela, ou se era um fantasma entre eles. E o jeito que ela me contou a história me tocou muito, assim, eu comecei a sonhar com essa história, eu não parava de sonhar, daí eu falei, nossa, eu vou escrever só para me livrar disso. Aí uma vez que eu escrevi, eu comecei a gostar dos personagens, aí eu falei, não, vou dar uma pesquisadinha, vai. E aí eu vi que a imigração colombiana era a segunda maior para o Brasil naquela época. E assim, eu comecei a entrevistar, eu ganhei um prêmio do Ibermédia para entrevistar os colombianos morando aqui, aí eu entrevistei mais de 80 famílias colombianas vivendo na fronteira, e aí eu comecei a achar muito fascinante, assim, tudo que eles traziam, e comecei a achar muito próxima de nós essa guerra toda, porque no fundo é uma guerra por várias questões de justiça. Era antes do Acordo de Paz de 2016. Isso, foi antes do Acordo de Paz. A última versão do roteiro estava acontecendo com o Acordo de Paz. E aí eu também achei que era um marco histórico, né, de várias questões muito importantes, então abarquei isso daí no filme também, e que também super pouco estava se falando no Brasil. Mas o filme surgiu por causa da história da minha amiga, assim, por causa do personagem, dessa centelha humana, sabe, não tanto da questão... O background político, né, ele vem como uma camada de contextualização onde estão esses personagens, e como que a história e a geografia interferem na vida pessoal desses personagens, né? A gente não tá... Só um minutinho, deita aqui, ó. Pode deitar. Pronto, vai dormir no meu colo. A gente não tá desconectado, né, de tudo que acontece. E esses acontecimentos geográficos, políticos e tudo mais interferem, né, na nossa vida íntima, né? Então, o lado político, ele vem muito desse lugar, assim, de background mesmo, sabe? Para mim, realmente, o coração, o início, né, a estruturação toda está muito mais no... Eita. Ai, pronto.
Tá muito mais na história dos personagens mesmo. Entendi. O Los Silêncios já foi feito com uma verba maior do que o Sonho Bollywoodiano. Sim. Los Silêncios já foi 3,5 milhões de reais, aí já é um orçamento de verdade, assim, né, profissional, para todo mundo receber de acordo com o sindicato, né, os mínimos necessários. Já é um orçamento de verdade, né? De um baixo orçamento que eles falam, mas, filho, fica paradinho. E é um filme que teve tela aqui no Brasil, que foi exibido no Brasil e exibido também na Colômbia. Ele foi exibido no mundo inteiro, assim, ele foi vendido para muitos países, passou em festivais também no mundo inteiro, entrou nos cinemas na Colômbia, no Brasil, na França, em muitos países, México, Suécia, Espanha, Alemanha, Áustria, a China, foi comprado pela China também, então assim, ele realmente foi para o mundo inteiro. O que eu acho mais interessante é que na França, né, como eles são coprodutores do filme, ele além de ter feito mais de 50 mil pessoas de público nos cinemas lá, a França tem um programa muito legal que desde pequeno as crianças da escola vão nos cinemas, assim, uma vez por semana, eles vão ao cinema para entender que esse é um lugar de aprendizado também, né? Uhum. E aí meu filme foi indicado para os alunos de 14, 15 anos. Então teve assim, eu ganhei prêmios da juventude. Aí esses alunos eles fazem críticas, publicam nos jornais. Então foi considerado, segundo os adolescentes franceses, o melhor filme de guerras que eles tinham visto no ano. E isso foi muito legal. E aí o Ministério da Educação francês fez uma apostila de 22 páginas sobre o filme, e os professores usam essa apostila e o filme em sala de aula. Até hoje, assim, outro dia eu recebi um e-mail pedindo para fazer um vídeo, não sei o quê, para os alunos. É muito, assim, é impressionante, um país que realmente leva a sério, né, a cultura e o seu próprio investimento, né? Então, eles fazem essa intersecção, assim, com a educação e os debates lá eram fenomenais, porque eles tinham conhecimento de política, de um monte de coisa assim, que eu falava, nossa, eu tô debatendo com adolescente com mais profundidade, às vezes, do que com adultos no Brasil, sabe? Que sabiam muito mais, isso é também triste, né? Sabiam muito mais da realidade latino-americana do que a gente. Eu tenho algumas perguntas de espectadores nossos, Bia. Vou começar aqui pelo Diego Bittencourt. Boa noite. Você saberia comentar quais são os países que mais consomem filmes não tradicionais? Então, filmes, o que seria, né? Os filmes tradicionais seriam os blockbusters americanos, brasileiros, né? De novo, eu vou usar o exemplo da França, que é o que eu conheço, tá? Porque, enfim, o mundo é muito diverso. Por exemplo, o Los Silêncios também foi distribuído na China, e lá eu tenho tipo uma espécie de rede social só para. É tipo um Facebook de cinema, assim, que as pessoas ficam falando dos filmes e dando notas e tudo mais. E aí eu fui ver, o meu filme tinha mais de 500 mil comentários, assim, então cada realidade de cada país é muito diferente, assim, eu não consigo falar de uma maneira global, mas, por exemplo, na França, eles têm também uma lei de incentivo, além do CNC, que faz que nem o Brasil, assim, né, cada ingresso de cinema vai um pouquinho para esse fundo, para financiar a produção de filmes, e as indústrias de telecomunicação também pagam um pequeno imposto para o cinema, né, porque eles exibem filmes e tudo mais, e VOD também, né, as plataformas, a companhia de celular, etc. Além disso, eles têm uma lei muito interessante, que é todos esses filmes que passam em festivais e que são chamados de cinema do mundo, ou seja, o que não é francês nem americano, digamos assim. Bom, enfim, eles têm uns critérios para dar esse selo. É um selo que chama de arte e ensaio. E aí todo cinema que passa esses filmes tem um abatimento do imposto de renda. Então, qualquer multiplex que você vai, em qualquer shopping, em qualquer lugar, vai ter pelo menos uma ou duas salas passando esses filmes que são de arte e ensaio, que eles chamam, né? Que seriam talvez os não tradicionais. A gente chama aqui de... Tá com sono. Tá com sono. A gente chama aqui de cinema independente, vamos dizer assim. Pode ser, Agora, tem uma outra pergunta. Pode ver. Tem uma outra pergunta do Cremilson Soares, sobre o seu período de aluna de filosofia.
Oi? Desculpa, só um minutinho que eu tô... Desculpa, fala rápido. A mamãe queria que ela ficasse sozinha. Ela já tá indo lá. É que aqui tá tudo conectado na tomada, eu não consigo tirar agora. Tá? Depois daqui a pouco você vem, então. A Não quer pergunta ficar no do quarto Denilson é sozinho. a seguinte, Beatriz, você falou sobre filosofia. Quais são suas preferências em matéria de filósofos? Olha, eu vou te falar que ter aprendido sobre ética de Spinoza com a Marilena Chaui me marcou de uma maneira que tudo agora virou uma baliza daquilo que aumenta minha vontade de vida e o que diminui minha vontade de vida, assim. Então, para mim, esse livro foi muito importante. Não sei, tem muitas coisas, assim, eu vou falar esse que é o que mais realmente me marcou, assim, dentro da academia, mas acho que desenvolver um pensamento crítico, né, e profundo, e viver se questionando, acho que é fundamental. Tem uma outra questão da Maria Marta Antunes. Será que vamos virar a Colômbia, México? Tudo é possível. Acho que em termos de violência ela está se referindo. Essa questão os paramilitares na Colômbia, né, estão muito fortalecidos já há muito tempo, né? E é o que a gente está vendo aqui com esse governo de paramilitares também, né, da milícia, né, cada vez mais forte e apavorando as populações, né, que também aconteceu na Bolívia, né, em vários lugares. Eu acho que o que nos une também, de uma maneira muito forte, é essa tal de guerra às drogas, né, que é, na real, uma guerra às populações mais fracas, né, e uma desculpa para os Estados Unidos estarem nesses territórios. Então, a Colômbia tem, por exemplo, 9 bases americanas do exército americano lá. Aqui também, no Amazonas, a gente viu quando estava lá filmando, em Tabatinga, né, que era na Tríplice Fronteira, que a gente rodou entre Tabatinga, Letícia e Santa Rosa, no Peru. A gente viu treinamentos, assim, do exército, tanto brasileiro junto com o americano, era muito bizarro, assim, sabe? Então, é complexo, assim, eu não sei o quão longe a gente está já dessa realidade, dependendo do território que você habita, sabe? Eu acho que, dependendo do território, as pessoas estão vivendo já há bastante tempo, assim, em guerra, né, com medo de desaparecer, de ser fuzilado, né, de qualquer desculpa ser uma desculpa para matar um filho seu, né, matar alguém. Claro. Bia, você fez o filme na Índia, depois um filme na Colômbia, e teu próximo trabalho tem a ver com Mali, na África, um road movie, na qual você acompanha a jornada de iniciação de um contador de histórias e intermediador de conflitos. Qual é a origem desse projeto? Pois é, esse é o que a gente está lançando agora, né? Ele está disponível já em todas as plataformas. Estreou. Chama Entre Nós um Segredo. Entre Nós um Segredo. Isso. Foi todo rodado no Mali, naquela região entre Mali, Burkina Faso e Guiné, né? E, de novo, foi uma... As histórias chegam pra gente, é muito louco, assim, né? Esse foi eu já tinha ido para lá fazer a fotografia de um documentário da PBS. Depois que eu rodei o Bollywood Dream, o mesmo produtor indiano me convidou para esse projeto, eu fui para lá, e aí eu conheci essa cultura dos griots e dos gelis, né, que são os contadores de história tradicionais daquela região, que viajam, assim, de povos em povos, contando história e intermediando conflitos. E eles intermediam, assim, conflitos de Estado, eles são, tipo, conselheiros dos reis, dos presidentes, dos ministros, como eles intermediam também conflitos entre famílias, entre casais, entre a comunidade. Então, é muito interessante, assim, as diversas formas de impacto do trabalho deles, né? E sempre através de história. Então, as pessoas... Tá com sono, né, filho? Só um minutinho. As pessoas fazem perguntas e eles respondem com histórias. E através dessas histórias, as pessoas, enfim, descobrem as respostas que elas estavam buscando por si próprias. Então, eu achei muito fascinante quando eu conheci essa cultura e fiquei com muita vontade de voltar para lá e aprender mais e filmar e tal. E aí eu conheci o Tumani Koyate, que é meu co-diretor comigo e protagonista desse filme. Quando ele estava no Brasil, estava nascendo a filha dele no Brasil, a Elis. E, enfim, eu ajudei a conseguir teatros para fazer os espetáculos dele. Ele é de Burkina Faso. Burkina Faso.
Tá morando na França agora, né? Então ele vivia sempre entre Mali, Burkina Faso e França, e Canadá também. Enfim, aí a gente ficou amigos vários anos, né, aqui no Brasil, filmando os espetáculos e tudo. Aí um dia ele falou: você quer mesmo voltar para lá? Eu falei: eu quero. Ele falou assim: então, tem um avô meu que tá para morrer, ele tá chamando todo mundo, porque ele precisa passar uma história, uma última história. Se você quiser ir comigo, você pode ir filmar, né? Eu falei: nossa, com certeza eu quero ver, né? E ele ia passar um pedaço de uma história para cada um dos gelis do grau de iniciação dele, porque a criança que teria que receber essa história ainda estava muito pequena, não tinha feito ainda as perguntas necessárias para recebê-la. E aí eu falei: quando que a gente vai? Daí ele falou: não, semana que vem. Eu falei: não, como assim semana que vem? Não tem como ir semana que vem para o outro lado do mundo, né? Não, é porque é agora que ele tá para morrer, não tem jeito. Aí eu liguei para os indianos lá, meu coprodutor indiano, falei: e aí, tudo bom? Tô precisando, né? Enfim, aí ele me ajudou lá a comprar as passagens e tal, isso aqui, e a gente foi lá filmar. E foi super forte, assim, foi muito interessante, porque daí uma coisa que ele não tinha me contado, que eu fui descobrindo depois com o processo do filme, é que quando a gente chegou lá, teve uma grande assembleia desses gelis todos, assim, que não se viam há mais de 20 anos. E todos eles tinham fugido de lá quando foi o assassinato do Thomas Sankara. Porque todos eles participaram da Revolução de Burkina Faso. O próprio Toumani, todos eles fizeram parte disso, e quando ele foi assassinado, eles tiveram que sair do país. E era a primeira vez que eles se reuniam depois disso tudo. Então, além da história, de tudo aquilo que estava sendo contado, da iniciação que estava sendo feita, né? Ele, no final, recebe o cajado da palavra, que é o grau máximo de iniciação deles, né? Basicamente, ele vira o próximo conselheiro do próximo presidente daquela região, né? Do Mali, Burkina Faso. Ai, filho, ó, o fio, cuidado. Peraí. Pronto. Enfim, aí eles fazem essa grande assembleia lá, e aí 6 meses depois, o Blaise, que foi quem assumiu o poder, que era o vice do Thomas Sankara, e que muito provavelmente estava envolvido no assassinato dele, e que ficou 27 anos, né, no poder depois desse assassinato, ele é deposto, e teve que fugir e sair do país. Então, realmente, assim, é muito impressionante, assim, como esses contadores de histórias, eles têm um poder de articulação e da palavra, assim, de fazer o povo ir para a guerra, né, ou para a paz, ou realmente se insurgir, que é muito forte, assim. Agora, que eles acreditam que está cheio de poderes sobrenaturais também e tudo mais. É um documentário ou um filme de ficção? É documentário. Esse é o único documentário dos 3. Tá. Todos certo. Eles têm um pé na linguagem documental, porque eu gosto muito dessa mistura, assim, entre documentário e ficção. Eu adoro trabalhar com não atores, né? Eu gosto muito de capturar um pouco essa realidade. E eu gosto desses filmes de fronteira, assim, que você está o tempo inteiro navegando entre fronteiras mesmo de linguagem, de temas, né? De línguas, de culturas. Mas esse é o único que é documentário mesmo, e é o que eu mais tive dificuldade de fazer, de montar, Foi um processo bem longo. A gente filmou em 2014 e ele entrou nos cinemas esse ano. Cinemas e nas plataformas. Ele pode achá-lo em qualquer das plataformas. Ele está em todas elas. Está na Google Play, iTunes, YouTube, Filmes, Oi Play, e vai entrar no MUBI também agora em julho. No MUBI está o Los Silêncios, que eu já vi no YouTube. Tá o Los Silêncios, ele ia sair, eu não sei se ainda tá, mas o Entre Nós vai entrar agora em julho, então acho que saiu um e entra o outro. Eu não consigo gerenciar tudo assim, para onde vão, assim, né? Que nem filho, né? Você põe no mundo e vai. O filme chama-se, estou me perguntando aqui de novo, o filme chama Entre Nós... Um Segredo. Um Segredo. Entre Nós, Um Segredo é o filme do documentário, que é o lançamento agora da Beatriz. Tem uma pergunta do Murilo Miki. Qual o futuro do cinema independente no contexto do streaming? É muito importante essa pergunta. A gente está batalhando no Congresso para que as plataformas que tiveram um crescimento assim fenomenal, né, durante a pandemia, acho que todo mundo passou a consumir muito mais do que o que consumia antes, de todas as plataformas, ganharam milhares de assinaturas e horas e etc. E eles ainda não pagam impostos para nós. Então, todos os lugares aqui no Brasil que exibem filmes, seja o cinema, seja, sei lá, Oi, não sei o quê, eles pagam o Codecine para o Fundo Nacional do Cinema.
que é o FSA, e esse Fundo Setorial do Audiovisual é o que financia as novas produções independentes e tudo mais. E, por enquanto, ainda as plataformas aqui no Brasil não pagam. Então, essa é uma batalha que está sendo travada, porque é importante que seja feito, né, esse pagamento. E é importante que também tenham leis de cota, né, para o conteúdo nacional, enfim, que o conteúdo nacional esteja em visibilidade dentro das plataformas, né, que seja visto. Então, a gente está batalhando nas associações e nas articulações políticas para que isso aconteça. Ao mesmo tempo, é um ambiente que está tendo bastante investimento aqui no Brasil. Não sei se todo mundo sabe, mas o Brasil é o segundo país no mundo que mais consome internet e conteúdos de internet, e fica atrás só da Índia. A gente tem mais chip de celular no Brasil do que seres humanos. Então, é um mercado hipervalorizado para eles, assim, é uma coisa assim que para eles é importantíssimo, né? O que bomba no Brasil bomba no mundo inteiro, assim. Então a gente tem um papel de protagonistas nesse lugar do consumo de streaming, né, e de internet de modo geral. Todo mundo que tem um amigo brasileiro no Facebook, no Twitter, sabe que a gente, como é que eles falam? Overshare, né? Todos os conteúdos, tá? Então a gente tem essa natureza de desenvolvimento em rede, né? Que dizem até que é uma tradição indígena, de alguma maneira, de compartilhamento de conhecimento, de falar, de não sei o quê. Já tem algum projeto novo em mira? Temos alguns. Tem um filme muito lindo que está com o nome provisório agora de O Flamingo Azul, que está com o roteiro foi escrito pelo Guilherme Zanella e a produção é da Abrolhos Filmes. E eu contribuí no roteiro, assim, a gente trabalhou no último ano, que eu espero que no início do ano que vem dê para a gente rodar, com a pandemia um pouquinho mais controlada. Tem um outro que chama Enquanto Eles Dormem. O Flamingo Azul é a história de uma mãe com um filho que o filho precisa da assinatura do pai dele para poder mudar de país. E é um pai que ele nunca viu, enfim, que não conhece. Então a mãe vai com esse filho de 11 anos atrás desse pai, buscar esse pai no sul do país. Aí tem um outro que chama Enquanto Eles Dormem, que é a história de um trisal, enfim, com as crianças e tal, dentro de um país super conservador, que ainda estou desenvolvendo o roteiro, está ainda no terceiro tratamento. Aí tem uma série também que eu desenvolvi com a Maíra Biller, que a gente está aí vendo com as plataformas, apresentando para as plataformas. Muito bem. Os profissionais com os quais você trabalha parecem ser, em sua maioria, mulheres. Isso é uma coincidência profissional ou uma decisão planejada? Então, vários estudos mostram que quando a diretora é mulher, ela naturalmente acaba chamando outras mulheres também para trabalhar, muito mais do que quando os diretores são homens, né? Então, uma das nossas batalhas de ter mais filmes dirigidos por mulheres, né? Além de para poder ter esse olhar também e cosmovisão, né, do mundo nas telas e, né, em tudo o conteúdo que a gente consome, é também porque naturalmente as diretoras mulheres acabam confiando, né, em outras cabeças de equipe mulher. Então, acho que é natural, assim, a gente busca trabalhar com quem a gente se dá bem, com quem a gente admira o trabalho, né? Mas eu não, assim, eu gosto de misturar, assim, eu gosto de ter homens também, de ter 50-50, assim, eu acho legal ter essa mistura também. Mas é fundamental, assim, a gente ter mais filmes dirigidos por mulheres, com diretoras de fotografias mulheres, assim, realmente faz muita diferença, assim, desde o enquadramento, o jeito que mostra, né, ponto de vista mesmo, né, literalmente é um ponto de vista, né, a câmera. Até os conteúdos, né, o jeito que são retratados, né, todas as questões do mundo, né, não só questões femininas, como, sei lá, maternidade, qualquer coisa nesse sentido, mas, sei lá, o próprio capitalismo, o próprio modo de vida, né, a organização da sociedade, a economia e tudo mais, né. Bia, qual é a tua avaliação sobre a política para o cinema durante os governos petistas? Abriu espaços para o tipo de cinema que é feito por profissionais como você, que saem dos padrões tradicionais dos blockbusters? Foi uma era de ouro mesmo que a gente viveu, agora que a gente percebe, né? Não apenas para esse tipo de filme que eu faço, que é o tipo de filme de arte e ensaio, né?
também para os blockbusters, assim, a gente começou a ter blockbusters nacionais que fizeram muita bilheteria, né? Tanto nos cinemas, como também teve a lei da TV paga, 2.445, acho, na qual as TVs a cabos foram obrigadas a comprar 12 minutos por semana de conteúdo independente brasileiro, e aí começaram a ver que era ótimo o nosso conteúdo e que o público gostava, então eles começaram a comprar mais até do que essa cota. Então as políticas públicas cruzadas, assim, desde da fortalecimento da Ancine e do Fundo Setorial do Audiovisual, que é esse fundo que não é o imposto das pessoas, assim, eu sempre gosto de deixar claro que é um imposto que é do setor, assim, ele vem de ingresso de cinema e de telecomunicação, assim, de quem usa filmes é que paga. Então, e dentro desse fundo setorial do audiovisual foram feitos muitos editais em parcerias com as secretarias regionais. Então, por isso que você começaram a ser vistos os filmes do Amazonas, de Minas Gerais, de Fortaleza, Alagoas, Rio Grande do Sul, né? Então, teve, de fato, né, Manuel Rangel na frente da Ancine, enfim, o secretário de Cultura e o próprio Lula, né, Dilma e tudo mais, teve essa busca do profissionalismo e do incentivo, visualizando o cinema como um soft power, né? Assim, não sei se todo mundo conhece essa expressão, né? Você tem o hard power, que são a guerra, né? Os canhões, as armas e tudo mais, que é um jeito de você invadir os outros países, e você tem o soft power, que é a cultura. E o cinema, dentro do soft power, é muito poderoso, né? Cinema, série e tudo mais, porque você, sem usar nenhuma arma, você consegue convencer outros povos do valor que tem o seu país e o seu modo de ver o mundo e tudo mais. Então, isso alavanca desde turismo a outras indústrias. É um setor que emprega mais de 300 mil pessoas. Ele retorna de impostos, porque toda vez que a gente faz um filme com esses dinheiros de editais, a gente paga imposto em tudo, em cada pessoa contratada, em cada equipamento e tudo mais. Então, cada R$ 1 investido desse recurso público, né, do Fundo Setorial do Audiovisual, a gente devolve para o Tesouro R$ 1,5. Então, gera riqueza de fato, né, para o Tesouro, além de emprego, além de autoestima, né, além de tudo isso. Então, eu considero, sim, que durante os anos do PT teve um avanço fenomenal e, assim, é muito triste pensar que isso está interrompido, porque, de fato, desde 2018, todos esses editais e políticas públicas, eles estão não interrompidos de fato, assim, com, né, um corte, mas estão muito travados, assim, sabe? As coisas não andam dentro da Ancine, fica tudo... meio que eles tentam matar por inanição, sabe? Meio que se ninguém mexer, a coisa vai morrer. Então, eles ficam travando os processos e a gente fica lutando dentro da burocracia, né? Mudam o sistema, assim, é uma coisa inacreditável. Sistema de prestação de conta, eles mudam no meio do processo, umas coisas assim, bem bizarras. Bia, muitos críticos ou muitos analistas do mercado de cinema fazendo uma comparação entre Brasil e Argentina, mesmo no que você chamou da era de ouro do cinema brasileiro durante os governos petistas, e chegava à conclusão de que, enquanto na Argentina havia muita diversificação nos blockbusters deles, no Brasil era muito concentrado nas comédias de costume. E uma das explicações correntes é que isso tinha a ver com certas leis de apoio ao cinema que transferiam para a iniciativa privada a decisão sobre qual filme produzir. Eram dados subsídios fiscais, as empresas... a decisão sobre o que ia ser produzido não era da sociedade, não era do governo, não era da Ancine, era uma decisão da empresa patrocinadora. E isso teria carregado muitos recursos para os filmes que não trazem muita polêmica, que têm sucesso garantido, que não vai criar nenhum atrito na sociedade. Você concorda com essa explicação? Não, isso também, isso é verdade. Explicação? Não, assim, eu não sei te falar exatamente da situação da Argentina, né? Eu admiro muito o cinema deles, os roteiros, o humor deles, eu adoro, né? Que é um humor meio tragicômico. Mas aqui no Brasil, de fato, as leis de incentivo, né? Elas, por exemplo, qualquer pessoa pode dar
6% do seu imposto de renda pode dar para um filme ou para um projeto cultural, através da Lei Rouanet, do PROAC, ICMS, ou mesmo da Lei do Audiovisual, no nosso caso, e qualquer empresa pode dar 4% do seu imposto de renda, mas esse é um recurso, assim, muito difícil, eu nunca consegui esses recursos, assim, porque, a não ser, sei lá, da Sabesp, que faz edital público de fomento, né, junto ao Estado de São Paulo, é muito difícil, porque realmente você tem que passar pela, uma grande empresa tem que querer se associar, né, fazendo marketing, se associar ao seu filme, para que esse 6% seja um valor que vale a pena para eles em termos de burocracia e de pente fino, malha fina, sei lá o que, valer a pena, né? E aí, realmente, eu acredito que sim, que faz sentido, tanto filmes, quanto peças, né, quanto exposições assim, né? De maior... é a marca deles, eles querem, sei lá, fazer as pessoas se sentirem bem, né? Então, isso daí é verdade mesmo. Só que o que foi incrível durante esses anos é que teve espaço para tudo. Teve espaço para esse tipo de cinema e que as pessoas gostam mesmo, o público vai mesmo, né? E tem uma ocupação das salas de cinema, assim, fenomenal. O que eu lamento é a gente não ter essa lei que compense os cinemas a passar esses outros tipos de filmes. Porque é muito triste você ir num shopping ou qualquer complexo de cinema e só ter um único filme passando, né? Às vezes é um filme de super-herói, um blockbuster americano, e depois o outro blockbuster brasileiro, porque tem a cota de 20% de filme brasileiro, só que é quase igual os dois filmes, né? Assim, em termos de estética, de conteúdo, né? Então a gente ainda precisaria ter uma política que incentivasse financeiramente, né, em termos de rescisão de ressarcimento de impostos, as salas de cinema a passarem esses filmes também, para que eles não ficassem restritos apenas ali a Augusta, né? E esses cinemas de arte e ensaio, né, que são salas de arte, né? Mas sim, acho que teve, sim, acho que isso faz sentido. Mas através do FSA teve também, o Brasil, ele nunca esteve em tantos festivais internacionais como nesses últimos anos, né? Então é um conteúdo que o mundo inteiro quer ver, o nosso olhar sobre tanta coisa, né? Com muita qualidade, e muita ousadia, e muita originalidade. Então, às vezes, aqui não vende tanto, mas vende muito lá fora, né? O Brasil realmente está muito bem, assim, muito bem reconhecido no mercado internacional, os filmes. Os profissionais do cinema conseguem viver do cinema no Brasil? Então, aí que tá, né? É uma indústria que tem muita gente, então eu diria assim que quem é mais da parte técnica acaba conseguindo pegar um projeto atrás do outro de uma maneira mais, pelo menos estava, né, pegando, né, uma coisa, tinha esse incentivo, conseguia ter essa coisa mais forte, né. Quem trabalha mais na parte de criação, seja roteiro, seja direção, seja atuação, né, acaba ficando mais refém, não refém, né, mas acaba tendo uns gaps entre uma produção e outra grande. E aí, de novo, vou usar de novo o exemplo da França, né, que eles têm uma lei lá que chama intermitente do espetáculo, que, como se sabe que tanto espetáculo de cinema quanto de teatro, circo, né, qualquer pessoa que trabalha com espetáculo, você tem uma entre-safra entre uma produção e outra. Você tem que continuar pagando suas contas, né, o aluguel não para, a escola não para, nada para, né, a comida não para. Então, eles, o Fundo Nacional de Cinema da França, lá, o INSS deles e tal, eles te pagam entre um espetáculo e outro o seu salário. Então, os salários são mais baixos, mas você tem, assim, garantido um ano entre um projeto e outro que o INSS de lá te paga o seu salário, não é um seguro-desemprego, né? Porque a gente é muito pouco protegido nesse sentido. A gente não tem seguro maternidade, desemprego, aposentadoria, nada, né? A não ser que você faça privado. Ou que você pague a MEI, né? Ou que você, na sua empresa, vá pagando o INSS, mas você não tem como classe uma segurança social que outros setores têm, né? Então, acho que esse é o tipo de coisa que a gente precisaria ter para ter uma estabilidade maior. Porque, assim, dá para sobreviver, né? Eu sobrevivo exclusivamente disso, do cinema mesmo, mas para poder fazer essa escolha, eu vim morar fora de São Paulo, na roça, assim. Então, eu diminui muito meus custos de vida para poder sobreviver, porque eu sei que eu vou fazer um filme a cada 3 anos, 4 anos, então aquele cachê que eu ganho tem que me durar 3, 4 anos. Então, assim, são escolhas, né? Mas tem muita gente trabalhando com série, é um mercado que está crescendo muito, e como eu disse, o Brasil é um mercado muito próspero nesse sentido.
No entanto, as plataformas aqui no Brasil não estão pagando, que nem pagam os profissionais estrangeiros, né? Eles pagam aqui, sei lá, bem menos, um terço do que pagam os profissionais estrangeiros. E não querem, assim, as nossas leis sindicais e tudo mais, eles não querem respeitar. Mas é isso, existe mercado, demora até as pessoas conhecerem seu nome, até você conseguir ter um portfólio para mostrar o seu trabalho, é muito no boca a boca, as pessoas trabalham com quem conhece, com quem os amigos indicam, porque tem um lugar ali de confiança muito grande nesse trabalho, e de assim, identidade artística mesmo, né? As pessoas, eu quero um fotógrafo, poxa, esse filme, eu quero esse tipo de fotografia. Então você começa a pensar artisticamente quem tem aquela pegada. É uma pegada mais contemplativa, é uma pegada mais nervosa, câmera na mão, não, é uma pegada mais assim, assado. Eu quero um profissional negro, eu quero uma profissional mulher, eu quero indígena, então depende muito do projeto, né? Então eu acho que quanto mais identidade tiver um artista, um técnico nessa área, seja no roteiro, seja na fotografia, seja na direção de arte, seja no figurino, mais as pessoas se lembram de você. Porque sabe, eu quero uma pessoa, não, é queer, então vou buscar assim, assim, assado, né? Você fica com essa, ou seja, na direção, né? Então, acho que isso é bem importante, mas que dá. É que você não tem muita insegurança mesmo, né? Você fica meio, assim, é isso, muda o governo para tudo. Você fala, não é possível, tava tudo indo bem para todo mundo, todo mundo ganha dinheiro, o que é isso? Mas é. O Adriano Diogo tem uma pergunta. Quais são meu ex-vizinho! Adriano, que saudades de você! A gente morava do lado. Quais são teus cineastas preferidos, teus cineastas de referência? Meus cineastas de referência? São vários. Eu tenho uma ligação muito forte com Tarkovsky. Que querida, Adriana Diogo. A gente sempre se encontrava no elevador, na padaria, lá no Bexiga. Então, Tarkovsky é um clássico, assim, o Stalker, e vários filmes dele que vira e mexe eu volto para ver, sabe? Tem um lugar ali de... Até quando eu tô deprimida, assim, eu vejo, aquilo me faz um bem, tem uma espiritualidade naquelas imagens, tem uma coerência, tem uma profundidade que é isso que eu me vejo e eu gosto demais. Mas são todos os grandes mestres do cinema acabam virando referência, né? Ele, Pasolini também é muito forte para mim, sei lá, Fellini, Bergman, sei lá, eu vou falar dos contemporâneos, né? Hou Xiaoshan, Tsai Ming-liang, Jia Zhangke, Naomi Kawase, Lucrécia Martel, é muita gente, assim, é muito difícil, para mim é uma constelação, sabe? E cada um tem o seu cinema, e eu curto o cinema da pessoa, assim, então são muitos cineastas mesmo. Bia, a gente está chegando aqui ao final da entrevista. Eu vou te fazer umas perguntas ping-pong agora, que faz parte aqui do nosso encerramento. Time de futebol. Corinthians. Acabou de perder 15 Malocreila sobradora. Acabou de perder 15 pontos. Livro inesquecível. Livro inesquecível. Guerra e Paz, do Tolstói. Música preferida. Eu tenho ouvido muito Tigana Santana, por causa do filme da África. A gente fez uma live juntos até um tempo atrás. E ele tem um trabalho também com essa sonoridade africana, dos griots, da cora e da voz. E tem sido uma descoberta assim, maravilhosa. Não sei se é a minha música preferida, mas é o que eu mais tenho ouvido hoje em dia, é o Tigana Santana. Tigana Santana. Filme marcante. Um filme marcante. Então, acho que o primeiro filme que eu assisti que me marcou muito foi A Estrada da Vida, do Fellini. Que é um filme que eu tinha uns 12 anos, eu vi uma fila lá no cinema lá do Unibanco, na Augusta, e entrei e fiquei assim, hipnotizada com aquele negócio lá. Era uma cópia remasterizada, eu não sei direito o que estava acontecendo, se era festival, o que era. E é muito louco, porque tem uma cena que eu lembro perfeitamente desse filme, só que ela não existe de verdade. E eu não sei o que aconteceu, se naquele dia, sei lá, era rolo ainda, colocaram uma cena lá no meio, ou se foi eu que imaginei, mas foi o primeiro filme, assim, La Estrada, né, do Fellini. Tem também a Canção da Estrada, do Satyajit Ray, que também é muito linda, que eu gosto muito.
Ídolo político. Hidro? Não entendi. Ídolo político. Ah, ídolo. Entendi que era hidropolítica. Eu falei, gente, vou ter que falar de água agora. Ídolo político. Ídolo político. Bom, Lula, Mujica, bom, Mandela. Assim, da política mais institucional, digamos assim, né? Evento histórico do qual gostaria de ter participado. Ah, maio de 68? Talvez. Tá bem. Quais outros? Muito obrigado. Adoraria estar lá quando o Buda nasceu também, naquela região, 250 anos antes de Cristo, nos Himalaias. Bia, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Eu tenho certeza que nossos internautas aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa. Que ótimo, viu? Muito obrigada, acompanho o trabalho de vocês, sou uma admiradora aqui, e vamos que vamos. Tá bem. Muito grata. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje nossa convidada foi a cineasta Beatriz Sainier. Queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por aquelas que não puderam ser lidas. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram através do Superchat ou do Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub-40 será no dia 10 de junho, quinta-feira, às 20 horas. O convidado será o deputado fluminense pelo PSOL, Glauber Rocha, que apresentou sua pré-candidatura à presidência da República. Glauber Rocha, o próximo entrevistado do Sub-40. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.